Você constantemente se sente atolado de atividades, sobrecarregado, com a sensação de que o dia não tem hora suficiente. Às vezes se sente perdido, com a sensação que está sempre ocupado, mas nem sempre está produzindo. Às vezes o dia termina e você pergunta: o que eu fiz com o meu dia? E se alguma dessas coisas faz sentido, esse podcast é para você. Como psicóloga clínica, eu vejo diariamente pessoas lutando para equilibrar as demandas da vida e muitas vezes gastam o tempo fazendo aquilo que não é importante. Faz um tanto de coisa que não tem valor nenhum para a produtividade. E o problema não é a falta de tempo, mas a falta de habilidade para focar no que realmente importa. Fica comigo até o final desse episódio, vamos conversar sobre isso e vou te dar dicas importantíssimas para sair dessa situação. Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a cuidar da sua saúde mental, crescer na vida pessoal, na carreira. Faço esse conteúdo com muito carinho, estudo. Espero que você goste, que seja útil para você e convido você a compartilhar com todo mundo, em todos os grupos que as pessoas possam se interessar. Hoje vamos explorar um conceito poderoso. Eu já li o livro várias vezes. Fiz aqui várias anotações, estou sempre contribuindo com os meus clientes quando se trata de produtividade. E estou falando aqui no trabalho do Greg McKeown, do livro Essencialismo, a disciplinada busca por menos. A gente vai desmistificar essa ideia e vamos tornar ela prática para o dia a dia. Porque tem muita gente que fala comigo assim: Sheila, é utópico esse negócio. No livro é bonito, na vida real não funciona. Mas eu confesso para você que para mim tem funcionado, e funcionado muito. Eu uso, inclusive, como uma espécie de manual para a minha vida. Esquece aquela ideia de fazer mais em menos tempo. Esse é o primeiro ponto. Quando se trata de essencialismo, a busca é por fazer as coisas certas. É uma busca constante por fazer menos coisas. E essa filosofia ela nos convida a desacelerar, a refletir, escolher com sabedoria onde a gente vai investir a nossa energia. Então, imagine, por exemplo, uma pessoa que nós vamos chamar aqui de Ana, para a gente ter aqui um exemplo prático. Uma profissional talentosa, que se sente exausta. Chama Ana, mas poderia chamar Maria, Joaquina. Ela aceita todos os projetos no trabalho, participa de todas as reuniões, tenta agradar todos os colegas e ainda se sente culpada, porque ela não tem tempo para si mesma, não tem tempo para a família e ainda sente que não agrada todo mundo no trabalho. Ela está sempre presa em um ciclo de fazer mais, mostrar mais, está sempre ocupada, mas nunca está fazendo o que realmente importa. Não conclui os projetos mais importantes e os indicadores estão sempre no vermelho, porque ela acaba fazendo um tanto de serviço dos outros e o dela fica sem fazer. O essencialismo ele vai propor uma mudança de mentalidade para a Ana e para todos nós. Primeiro, a escolha. Essencialistas acreditam que têm o poder de escolher como usar o tempo e a energia. Não são vítimas das circunstâncias, mas autores das próprias vidas. Ana precisa entender que ela pode escolher dizer não para alguns colegas, para algumas reuniões, delegar outras, entender em qual ponto do projeto o trabalho dela é necessário e focar naquilo que é importante para os indicadores dela, não somente para as pessoas. Abrir mão desse negócio de agradar todo mundo vai ser bem importante. Aprender a dizer não, lidar com medo de desaprovação, tá? Tudo isso aí demanda para terapia, inclusive. Um outro ponto, discernimento. Essencialistas aprendem a filtrar oportunidades. Então, ela vai identificar, assim, o que é vital e o que é trivial. Eles vão fazer perguntas difíceis como: isso que eu estou fazendo é realmente importante? Isso que eu estou fazendo aqui me ajuda a alcançar os meus objetivos mais importantes? Então, Ana vai precisar aprender a avaliar cada convite de reunião, cada tarefa que está diante dela com um olhar crítico, priorizando o que é essencial para o crescimento profissional dela e para o bem-estar. E conciliar essas duas coisas por si só já é desafiador. Um terceiro ponto é a proteção. Os essencialistas, eles vão proteger o seu tempo e a sua energia, como se fosse assim um cofre.
Você vai entender o seguinte: o seu tempo é a sua principal moeda de troca. É o que você tem de maior valor na sua vida. Enquanto você não entender isso, você vai estar sempre andando em círculos, secando o gelo. Por quê? Fica correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, mas não para fazer aquilo que realmente vai dar impacto no resultado, né? Não, assim, os essencialistas, eles estabelecem limites claros, dizendo não com firmeza. Claro que não é sempre que é possível, mas às vezes Ana vai poder, por exemplo, dizer não para uma reunião desnecessária da seguinte forma: Fulano, fico agradecida pelo convite, sinal que para você a minha opinião importa, mas essa atividade não tem a ver com os meus projetos mais importantes agora. Confio em você para conduzir, se tiver algo que impacta no meu processo, você me chama. Não é só falar assim, não vou participar da reunião. Então, você contorna a situação, né? E aprender a dizer não, delegar tarefas, reservar tempo para atividades que vão ser importantes. E outra coisa, recarregar a bateria, né? Exercícios físicos, momentos com a família, momentos de descanso, vão fazer com que você tenha mais habilidade para tomar esse tipo de decisão, para se posicionar. Porque se você se coloca numa espécie de roda viva, né? Sabe aqueles ratinhos dentro da gaiola que ficam correndo dentro de uma esfera, sabe? De um círculo? A gente não pode se posicionar assim, né? Porque tá sempre cansado, tá sempre correndo, mas não sai do lugar, tá? Vamos colocar aqui alguns exemplos práticos do essencialismo no dia a dia. Vamos pensar em exemplos do trabalho, mas a gente pode pensar aqui em exemplos para a vida como um todo, tá? Reuniões estratégicas, em vez de aceitar todas as convocações, perguntar qual que é a pauta, né? Aquelas reuniões de 2 horas que você não sabe nem por que foi chamado, por favor, né? Não dá. E se é o seu líder, seu chefe que está propondo, pergunte, chefe, qual é a pauta? Qual que é a previsão de tempo da reunião? A gente vai ter que educar esses líderes também a fazer as coisas de forma mais estratégica, né? Os projetos precisam estar alinhados com base no impacto nos seus objetivos de carreira. Esses dias eu conversando com uma cliente minha falou assim, Sheila, sabe o que é louco nisso tudo que eu estou vivendo? Eu nunca quis trabalhar com isso. Eu fui aceitando um projeto aqui, aceitando a luta ali, as pessoas falavam comigo que eu era boa nisso, e eu fui me envolvendo. Já tem mais de um ano que eu estou nisso e eu nem gosto desse trabalho. Falei, então, precisa se impor, precisa voltar para o prumo, né? Encontrar projetos alinhados com seus objetivos de carreira. E isso vai precisar de uma comunicação eficiente. Então, vamos pensar aqui em coisas bem práticas. Estabeleça um horário para responder os e-mails, evitando interrupção de ficar respondendo toda hora. Usa filtros e pastas para organizar sua caixa de entrada. Enfim, tem uma série de técnicas de gestão do tempo que também vão te ajudar com priorizações, tá? Na vida pessoal, a gente pode, por exemplo, aceitar compromissos sociais de forma consciente. Quem disse que você tem que todo almoço de família, né? Antes de aceitar um convite, se pergunte, isso realmente vai fazer bem para mim? Vai me trazer alegria? Eu vou ter uma boa energia para participar ativamente, plenamente? Eu vou ter um momento de qualidade com meus amigos ou com familiares? Ou eu estou indo só por obrigação? E aqui eu abro um parênteses, porque as pessoas que estão com depressão, com isolamento social ou com fobia social acham que estão fazendo isso aqui. E não. Na verdade, elas estão negando tudo. Eu não estou falando de você negar todos os convites. Falando de você filtrar, porque tem gente que todo fim de semana está num lugar. Aí você pergunta para ela assim, mas o que você gosta? O que eu gosto mesmo eu não faço. Então é isso aí que a conta não fecha. Você precisa ter tempo para o seu bem-estar, agendar as suas coisas de forma que, da forma que você vai se sentir bem, da forma que você vai estar cuidando do que te dá prazer, né? Então vamos pensar desde atividades fixas, tipo o yoga, ou pilates, ou academia, né? Ou como atividades ocasionais, como uma massagem, como um spa, sei lá. Pensa aquilo que deixa você mais relaxado, que dá você um pouco mais de descanso, e vez ou outra faça isso, né? As próprias tarefas domésticas precisam de um certo limite, porque tem clientes minhas que falam, Sheila, eu não consigo ver um garfo na pia. E isso vai atrapalhar
a forma como você lida com as tarefas essenciais. Cria rotinas mais simplificadas, evita esse perfeccionismo, evita acumular atividade desnecessária também, né? Assim, esses dias eu fiz um movimento, falei, olha, eu queria colocar isso aqui na minha casa. E depois eu pensei, não vou colocar não vou colocar, porque isso vai me dar trabalho para limpar, isso vai ocupar muito meu tempo, não vou mexer com isso não. Estou adotando o minimalismo na minha casa. Quanto menos coisa para limpar, menos coisa para tomar meu tempo, melhor, né? Então, vez ou outra, a gente vai precisar fazer uma coisa assim, tá? Com o uso da tecnologia, redes sociais, gente, pelo amor de Deus, eu tô sempre falando de rede social, tem vários podcasts aqui falando de rede social. Eu sou adepta, eu uso, mas estabelece um limite. No meu caso, 20 minutos no dia, tá? Eu desativo todas as notificações. E olha que eu uso meu aplicativo no Instagram, Facebook, eu uso para trabalho, tá? E mesmo assim, eu passo o olho lá naquilo que eu preciso priorizar, respondo as pessoas que eu preciso responder. Vez ou outra eu entro em um perfil específico que eu quero acompanhar, mas esse negócio de ficar rolando tela aleatória, sendo consumidor de anúncios, isso não vai funcionar, né? Tem gente que senta, era para ficar 10 minutos, fica 2 horas. Acabou com o seu dia, né? Defina aí espaços livres de tecnologia também. Aqui em casa, a gente tem colocado o celular longe da mesa durante as refeições. O celular não vai para o quarto na hora de dormir. Se vai para uma atividade de lazer, aqui a gente vai muito para a cachoeira, para o rio, para a lagoa. O celular fica em casa, até porque não tem sinal mesmo, isso é ótimo. Então, você pode se desconectar dessa tecnologia e se conectar com natureza, com livros físicos, com conversas presenciais. Tudo isso torna você também uma pessoa com maior capacidade de priorizar o que é essencial. Recentemente eu fui na casa de uma pessoa que eu não via há muito tempo. Era um almoço de domingo, a gente marcou tudo direitinho. Chegou lá, a pessoa ficou umas 2 horas no celular, num joguinho, e não conversou comigo. E aí eu falei com meu esposo, falei, eu não vou lá mais não. Por quê? Quando eu saio assim, eu deixo ela na mochila, né? Uma vez ou outra, olha se alguém mandou uma mensagem. Eu tô ali, eu fui pro pé de fruta, fui comer uma fruta no pé, fui brincar com as crianças, fui dar uma volta no riacho e não conversei. Mas assim, eu fiquei, confesso para você, chateada com a postura da pessoa, que eu falei, olha, eu achei que era essencial dar atenção, né, para as visitas. E aí, na hora de ir embora, a pessoa falou, nossa, eu tô sem graça, que eu não te dei atenção, nem vi que eu fiquei tanto tempo no celular. Aí você percebe, as pessoas realmente estão perdendo o que é importante para o celular. Isso é muito grave, né? E o essencialismo, ele não é uma solução mágica, tá? É um processo, não vai funcionar de um dia para o outro. Você não vai aprender a dizer não e vai começar todo dia a falar. A gente vai, uma hora consegue, outra hora não consegue, e depois consegue de novo e vai tentando de novo. E se você se identifica com a Ana, que eu usei como exemplo aqui, como eu disse, é um exemplo fictício, né? Podia ser Joaquina, Maria, Helena, né? Se você se sente sobrecarregada, eu convido você a começar hoje mesmo a aplicar os princípios do essencialismo na sua vida. Comece pequeno, identificando uma área onde você quer simplificar e focar no essencial. E com o tempo, você vai perceber o impacto positivo dessa mudança, tanto na sua mentalidade de saúde mental, emocional, quanto no bem-estar na vida como um todo, sabe? Lembre-se, você tem o poder de escolher como você quer viver. Escolha o essencial e descubra uma vida com muito mais foco, com muito mais alegria, com muito mais significado. É uma jornada individual, leva tempo, fazer sozinho dá trabalho, a terapia pode contribuir também nesse processo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha sido esclarecedor para você. Compartilhe com todos os grupos aí, em todos os grupos que você participa, redes sociais, e me siga nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi, com moderação, para que a gente sempre avise você quando tiver conteúdos novos, tá bom? Um abraço!